No jantar me chamaram de pobre, então o garçom disse, bem-vindo de volta, dona. Eu sou Dara Mitchell, 29 anos, e estou prestes a enfrentar minha família distante após 5 longos anos. Esta noite, eles estão se reunindo no Maison, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, para celebrar o noivado da minha irmã Heather. Eles sempre julgaram minhas escolhas de carreira, descartaram meus sonhos culinários como indignos do nome da nossa família. Mal sabem o quanto mudou desde que parti. Meu estômago se contorce enquanto arrumo meu vestido preto simples. Às vezes, as reservas mais difíceis de fazer são com o próprio passado. Crescer em Greenwich, Connecticut, significava algo muito específico na minha família. Os Mitchells não eram apenas ricos, éramos um legado. Meus pais, Margaret e Richard Mitchell, construíram suas identidades em torno de marcadores de status, o endereço certo, as escolas certas, as profissões certas. Nossa casa colonial expansiva recebia eventos de arrecadação de fundos onde minha mãe nos desfilava como acessórios. Seu orgulho diretamente proporcional ao quão bem nos encaixávamos em sua visão de sucesso. Os filhos Mitchell estão destinados à grandeza, ela dizia às amigas nas festas do jardim, enquanto meu pai acenava aprovando atrás de seu copo de uísque. Heather já está decidida em Yale Law, e Ethan mostra tanto potencial em matemática. Ele será um excelente banqueiro de investimentos. Quando os convidados inevitavelmente se voltavam para mim, a filha do meio, o sorriso da minha mãe se contraía quase imperceptivelmente. Dara tem inclinações criativas. Ela encontrará seu caminho. O que ela queria dizer era que eu era a decepção da família. Enquanto Heather se destacava no clube de debates e Ethan ganhava competições de matemática, eu passava horas no domínio da nossa governanta Helena, a cozinha. Helena, uma mulher de coração caloroso da Grécia, reconheceu algo em mim que meus pais não conseguiam: paixão genuína. Você tem as mãos para este trabalho, ela dizia, enquanto eu a ajudava a sovar massa de pão ou cortar vegetais com precisão. Era onde eu criava minhas próprias receitas. Aos 16 anos, eu organizava jantares clandestinos para meus amigos quando meus pais viajavam. A cozinha se tornou meu santuário, o lugar onde me sentia mais autenticamente eu mesma. Cozinhar é trabalho de servente, meu pai declarou quando mencionei escola de culinária durante meu 3º ano do ensino médio. Mitchells contratam chefes, não se tornam eles. Para apaziguá-los, me inscreve em escolas de negócios, eventualmente frequentando Dartmouth, onde meu pai e avô haviam estudado. Mas mesmo lá, encontrei maneiras de nutrir minha verdadeira paixão, fazendo disciplinas eletivas de ciência dos alimentos e cursos de nutrição que poderia justificar como complementares à administração de empresas. Comecei um clube de jantares clandestino no meu apartamento, cobrando dos estudantes por refeições inovadoras de 5 pratos para financiar meus workshops secretos de fim de semana com chefes locais. Minha vida dupla continuou até a pós-graduação. Eu estava há 6 meses em um programa de MBA que me deixava profundamente infeliz quando o chefe Laurent Bisset, um mestre culinário francês com 3 estrelas Michelin, visitou o campus para uma série de palestras. Depois de provar minha comida em uma recepção universitária que ajudei a organizar, ele me chamou de lado. Quem te ensinou a fazer um molho assim? Perguntou, seu sotaque carregado, mas os olhos sérios. Eu me ensinei, admiti, através de livros, vídeos, experimentando. Ele me entregou seu cartão. Você está desperdiçando seu talento aqui. Venha para minha cozinha em Nova York. Eu farei você ser grande. Aquela noite mudou tudo. 2 semanas depois, eu estava na sala de estar imaculada dos meus pais, explicando por que estava abandonando meu programa de MBA para frequentar escola de culinária. O silêncio que se seguiu ao meu anúncio foi ensurdecedor. Isso é absolutamente inaceitável, meu pai finalmente disse, sua voz perigosamente baixa. Investimos tudo na sua educação. Tudo exceto o respeito pelo que eu realmente quero, retruquei. O rosto da minha mãe endureceu. Se você seguir isso, esse hobby, fará sem nosso apoio financeiro ou não. Heather, em casa do 1º ano da faculdade de Direito, riu friamente. Sempre a rebelde. Vamos ver quanto tempo você aguenta cozinhando por salário mínimo. Ethan, já trabalhando em uma firma financeira prestigiosa, simplesmente pareceu envergonhado por mim. Saí naquela noite com nada além das minhas economias pessoais e uma pequena mala de viagem. Os próximos 5 anos foram mais difíceis do que qualquer coisa que eu havia conhecido. Trabalhando 18 horas por dia, morando em um apartamento minúsculo com 3 colegas de quarto, fazendo empréstimos para a escola de culinária. Mas sob a tutela do chefe Laurent, eu prosperava. A intensidade da cozinha, a disciplina, a criatividade, alimentava algo em mim que a escola de negócios nunca poderia. E então veio a oportunidade que mudaria tudo. Um investidor que havia provado minha comida em um dos eventos do Laurent me procurou com uma proposta de negócio. 2 anos atrás, Maison abriu suas portas comigo como chefe executiva e sócia parcial. 6 meses depois, comprei meus sócios para me tornar proprietária única. A ironia não passou despercebida. Acabei usando minha educação em negócios afinal, só que não da maneira que meus pais pretendiam.
Maison rapidamente se tornou a reserva mais difícil de conseguir na cidade. No mês passado, Food and Wine nos destacou em sua edição Futuro da Culinária Americana. Durante tudo isso, mantive minha distância da família. Ligações ocasionais e tensas com minha mãe, cartões de feriado, mas nada substancial. Eles sabiam que eu estava fazendo algo com comida, mas nada sobre meu sucesso real mantive assim intencionalmente. Queria reconhecimento pelas minhas conquistas nos meus próprios termos, não como uma maneira de finalmente conquistar sua aprovação. Então, quando o convite gravado para o jantar de noivado da Heather chegou no meu apartamento, fiquei surpresa. Ainda mais chocante foi o local, meu próprio restaurante. Claro, eles não podiam saber que era meu. Provavelmente escolheram porque era exclusivo e impressionante, perfeito para mostrar seu status. Após dias de deliberação, decidi aceitar. Não para buscar validação, mas talvez para finalmente fechar um capítulo. 5 anos de distância me deram perspectiva. Eu estava segura o suficiente no meu sucesso agora para enfrentá-lo sem desmoronar sob seu julgamento. O que não havia antecipado era como seria assistir eles jantarem no meu estabelecimento, criticando os pratos nos quais havia colocado meu coração. Mas era exatamente isso que me aguardava quando empurrei as pesadas portas de vidro do Maison naquela noite, pronta para representar o papel da ovelha negra em dificuldades uma última vez. O aroma familiar do Maison me envolveu quando entrei pelas portas. Açafrão, vinho reduzido, o perfume sutil de ervas frescas que eu insistia em receber 2 vezes por dia. Normalmente, esse aroma me centrava, lembrava de tudo o que havia construído. Esta noite, apenas intensificou minha ansiedade. Escolhi minha roupa cuidadosamente, um vestido preto simples que na verdade era de Anne von Furstenberg, acessorizado com um único colar de pérolas que pertencera à minha avó. Elegância discreta que minha família consciente de status provavelmente interpretaria mal como tentar muito com meios limitados. Meu cabelo estava preso em um coque elegante, outro detalhe que eles provavelmente interpretariam como eu não conseguindo pagar um penteado adequado. Marcos, meu garçom mais experiente, me viu imediatamente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente em questionamento. Raramente eu entrava pela entrada principal como convidada. Dei a ele um leve aceno negativo da cabeça e murmurei, ainda não. Ele acenou discretamente e continuou com suas funções. Da entrada já podia vê-los. Haviam solicitado a mesa central. Claro que sim, e estavam arranjados como um tablial de afluência. Minha mãe vestindo Chanel, meu pai examinando a lista de vinhos com concentração exagerada, Heather drapeada no que parecia ser Gucci da nova estação. Ao lado dela, um homem que não reconheci Bradley presumivelmente com o cabelo penteado para trás e um relógio que captava a luz toda vez que movia o pulso. Ethan e sua esposa Alison completavam o quadro, ambos em trajes executivos como se tivessem vindo direto de reuniões importantes. Celeste, minha hostes, se aproximou com um sorriso caloroso. Boa noite, senhorita, ela se corrigiu bem a tempo. Seu grupo já está sentado. Posso levá-la à mesa deles? Obrigada, Celeste, murmurei, apreciando sua discrição. Quando nos aproximamos, minha mãe me notou primeiro. Seus olhos executaram a avaliação rápida que lembrava da infância, uma varredura de cima a baixo que calculava o valor aproximado da minha aparência e achava insuficiente. Dara, ela disse, levantando-se para beijar meu rosto no ar. Você finalmente chegou. Estávamos começando a nos perguntar. Estou exatamente na hora, mãe, respondi, verificando meu relógio. 19h30 em ponto. Meu pai se levantou, me dando um abraço rígido que terminou com um tapinha desajeitado nas costas. Você está saudável, ele ofereceu, que em linguagem Mitchell significava que eu não havia mantido a magreza limítrofe e pouco saudável valorizada no nosso círculo social. Heather mal se incomodou em se levantar, oferecendo o rosto para eu beijar. Este é Bradley, ela anunciou, quando seu noivo se levantou e estendeu a mão. Seu aperto foi muito firme, um movimento de poder que reconheci de inúmeras reuniões de negócios. Princeton graduação, MBA de Wharton, ele se apresentou. Acabei de virar sócio júnior na Goldman. Nenhum prazer em conhecê-la, ou ouvi falar sobre você. Apenas credenciais e status, a linguagem do amor da família Mitchell. Ethan me cumprimentou de forma mais genuína, embora o sorriso de sua esposa Alison parecesse tenso. Descobri depois que ela havia sido encarregada de encontrar este restaurante impressionantemente exclusivo para o jantar desta noite, e estava nervosa sobre se atenderia aos padrões de todos. Bem, minha mãe disse quando ocupei a última cadeira vazia, já pedimos champanhe. Espero que seja aceitável. Notei que haviam escolhido a segunda opção mais cara da nossa lista vistosa, mas não imprudente. Típico. Ao nosso redor, o restaurante vibrava com a energia que eu havia trabalhado tanto para cultivar. A iluminação era escura o suficiente para intimidade, mas claro o suficiente para apreciar a apresentação artística de cada prato. O nível de som perfeitamente equilibrado entre conversação e privacidade. As mesas estavam espaçadas exatamente, próximas o suficiente para criar energia, distantes o suficiente para a descrição. Cada detalhe havia sido minha decisão.
Desde o peso da roupa de cama até as cadeiras de design personalizado que encorajavam os clientes a permanecerem sem ficarem desconfortáveis. Observei as reações sutis da equipe quando perceberam que eu estava sentada com convidados. José, nosso sommelier, captou meu olhar quando se aproximou com o champanhe. O menor levantar de sobrancelha perguntava se eu queria que ele me reconhecesse. Dei um aceno imperceptível negativo da cabeça. Excelente escolha, ele disse ao meu pai, apresentando a garrafa com elegância praticada antes de começar a servir. Estamos celebrando um noivado, meu pai anunciou desnecessariamente, claramente esperando tratamento especial. Parabéns, José respondeu suavemente. Maison tem a honra de sediar uma ocasião tão especial. Estou surpresa que conseguiram uma reserva, disse inocentemente. Ouvi dizer que é bem difícil. Bradley se inclinou para a frente. Conheço pessoas, disse com uma piscadela tão arrogante que tive que suprimir uma revirada de olhos. Liguei pedindo um favor para um cliente que é amigo da gerência. Mordi minha língua. O cliente provavelmente era Craig Winters, um dos nossos investidores regulares que ocasionalmente solicitava mesas para associados comerciais. Fiz uma nota mental para falar com ele sobre Bradley. Bem, como você é esperto, murmurei, erguendo minha taça de champanhe. A Heather e Bradley, meu pai declarou. Uma combinação perfeita e um futuro brilhante. Brindamos e tomei um pequeno gole, notando que o champanhe foi servido na temperatura precisa que havia treinado minha equipe para manter. Então minha mãe começou baixando sua taça e fixando sua atenção em mim. Nos conte o que você tem feito nesses últimos anos. Você tem sido tão misteriosa. O foco da mesa se voltou para mim, 5 pares de olhos avaliando, prontos para julgar. Tenho trabalhado com comida, disse simplesmente. Aprendendo, crescendo. Ainda com essa fase de cozinhar, Heather suspirou como se eu tivesse admitido um vício lamentável. Pensei que com certeza agora você teria seguido para algo mais substancial. Nem todos conseguem lidar com o caminho corporativo, Ethan acrescentou, conseguindo fazer sua defesa soar como crítica. Bradley pareceu confuso. O que exatamente você faz? Cozinheira? Catering? Várias funções, respondi vagamente. Uso muitos chapéus. Bem, estamos apenas felizes que você está conseguindo se sustentar, minha mãe disse com uma graça falsa que conhecia tão bem. Embora sempre tenhamos dito que nossa porta está aberta se as coisas ficarem muito desafiadoras. Notei Jéssica, uma das nossas garçonetes mais experientes, se aproximando com um amuse-bouche, uma esfera de melancia comprimida coberta com alho negro fermentado e um micro-verdes que eu havia obtido de uma fazenda urbana especializada. Cortesia da cozinha, ela anunciou, colocando cuidadosamente um diante de cada comensal. Seus olhos encontraram os meus brevemente, um lampejo de lealdade antes de voltar ao modo profissional. Isso é tudo? Heather perguntou, examinando a única mordida com decepção. Estou faminta. É um amuse-bouche, expliquei. Um abridor de paladar. A refeição na verdade ainda não começou. Sei o que é um amuse-bouche, Dara, ela retrucou. Não sou culturalmente analfabeta só porque escolhi direito em vez de brincar com comida. Observei enquanto cada um provava minha criação. Minha mãe deu a menor mordida possível, sempre consciente das calorias. Meu pai colocou tudo na boca, mal parando para saborear. Ethan e Alison pelo menos pareceram apreciá-lo, enquanto Bradley fez uma demonstração de analisar os sabores como um conhecedor de vinhos, usando termos que não faziam sentido culinário nenhum. Apenas Heather deixou o seu intocado. Não como alho cru, ela declarou. Embora o alho negro estivesse longe de ser cru, havia sido fermentado por 60 dias em ambiente de temperatura controlada, um processo que eu havia aperfeiçoado após 3 anos de experimentação. Quando nossa garçonete limpou os pratos, captei o lampejo de decepção em seus olhos pela criação intocada da Heather. Naquele momento me senti protetiva. Não de mim mesma, mas da minha equipe que tinha tanto orgulho do nosso trabalho. Eu havia construído o Maison não apenas como um restaurante, mas como uma família, unida por paixão compartilhada ao invés de DNA. A noite estava apenas começando, mas já podia sentir a dinâmica antiga se estabelecendo. Eu era a estranha, aquela que havia escolhido o caminho errado, cujas escolhas precisavam de justificativa. Mas diferente da Dara de 5 anos atrás, agora me sentava nesta mesa com uma força secreta, uma que logo viraria toda essa dinâmica de cabeça para baixo. Então nos conte sobre os planos do casamento, disse, deliberadamente desviando a atenção de volta para Heather quando nosso primeiro prato chegou. Uma composição delicada de tomates Heirloom, ricota caseira e óleo de manjericão que me levou meses para aperfeiçoar. Heather se animou imediatamente. Reservamos a igreja St. Thomas, claro. Recepção no Plaza. 400 convidados, embora a mãe ache que deveríamos cortar para 350. A lista de convidados está ficando incontrolável, minha mãe interrompeu. Os Astor Williams não estão falando com os Bennetts desde aquele incidente infeliz no iate, então não podemos colocá-los na mesma sessão. Suprimi um sorriso. A gravidade com que discutiam esses cálculos sociais nunca deixou de me surpreender.
400 parece excessivo, aventurei, dando uma mordida no prato de tomate. Bradley se inclinou para a frente. É networking, não apenas celebração. Metade desses convites são investimentos em relacionamentos. Precisamente meu pai concordou. Bradley entende o aspecto do capital social. Um casamento deste calibre abre portas. E você, Dara? Heather perguntou, seu tom subitamente afiado. Alguma perspectiva no seu horizonte? Ou você ainda está muito ocupada com sua cozinha? Notei que ela mal havia tocado sua comida, empurrando os tomates Heirloom pelo prato com óbvio desinteresse. Estou focada na minha carreira agora, respondi simplesmente. Carreira, Ethan repetiu com uma risadinha. É assim que estamos chamando isso? Minha mãe interveio. Dara, querida, certamente aos 29 você está pensando em se estabelecer. Aquele rapaz adorável da Margaret Fitley, ele trabalha na administração hospitalar, acredito. Muito estável. Não estou procurando ser apresentada, mãe. Bem, suas opções ficarão mais limitadas a cada ano que passa, ela persistiu, especialmente na sua situação. Antes que pudesse responder, nossa garçonete apareceu para limpar o primeiro prato. Eu mal havia registrado o sabor da minha própria criação, muito tensa para aproveitá-la adequadamente. Há algum problema com o prato? Jéssica perguntou a Heather, notando seu prato quase cheio. Muito ácido, Heather respondeu desdenhosamente. E os tomates poderiam estar mais maduros. Mordi minha língua. Aqueles tomates haviam sido selecionados no seu auge naquela manhã de uma fazenda no interior que plantava especificamente para nós. Sinto muito ouvir isso, Jéssica disse com diplomacia praticada. Vou informar a cozinha. O segundo prato chegou, vieiras seladas com emulsão de manteiga marrom e rampas em conserva, o especial de primavera do qual eu estava particularmente orgulhosa. Quando os pratos foram colocados, observei as reações da minha família. Agora isto parece promissor, meu pai declarou, cortando uma vieira com o garfo. Bradley girou seu vinho, um Sancerre que eu havia pessoalmente selecionado para harmonizar com este prato. Lista de vinhos decente aqui. Não excepcional, mas passável. Nosso sommelier, José, ouvindo isso enquanto passava, me lançou um olhar rápido. Dei a ele um sorriso sutil. José havia sido contratado de um restaurante de 3 estrelas Michelin em Paris e havia recusado ofertas de estabelecimentos ao redor do mundo para trabalhar comigo. Então Dara, Alison começou, claramente tentando me incluir. Ethan mencionou que você está trabalhando com comida, mas você nunca especificou o que exatamente faz. Antes que pudesse responder, Heather interrompeu. Ela provavelmente está sendo hostes em algum lugar, certo, Dara? Usando esse diploma de negócios para sentar pessoas e entregar cardápios. Na verdade, eu comecei. Não há vergonha nisso, meu pai interrompeu. Todos têm que começar em algum lugar. Embora após 5 anos eu esperaria algum avanço. Eu avancei, disse calmamente. Para o quê? Gerente assistente no Applebee's? Heather riu da própria piada. Heather, Ethan alertou, mostrando um raro momento de defesa. O quê? Estou apenas sendo realista. Ela escolheu abandonar sua educação por este projeto de paixão. Ações têm consequências. Tomei um gole de vinho, permitindo que as notas familiares me centrassem. E como está o direito tratando você, Heather? Ainda na Henderson e Block. Sua expressão se contraiu. Estou entre posições no momento, na verdade. Tirando tempo para planejar o casamento. Ela estava trabalhando muitas horas, Bradley interrompeu. Eu disse que minha esposa não precisa se matar em alguma firma. Uma vez casados, ela pode fazer trabalho de caridade como minha mãe. Notei o lampejo de algo, ressentimento, frustração nos olhos da Heather antes dela suavizar sua expressão de volta ao acordo plácido. O terceiro prato chegou, um prato de macarrão com tagliatelle feito à mão com ervilhas de primavera, panceta e hortelã. Um dos nossos pratos assinatura que havia sido destaque na Food and Wine. O tamanho da porção aqui é ridículo, minha mãe comentou, olhando para o macarrão artisticamente empratado. Toda essa despesa por 3 mordidas. É sobre qualidade, não quantidade, mãe, respondi. O menu degustação é projetado para levá-los através de múltiplos sabores e texturas. No meu tempo, restaurantes davam uma refeição adequada pelo seu dinheiro, meu pai resmungou. Essa bobagem de novela cuisine é apenas uma maneira de cobrar mais por menos comida. Observei Bradley cortar seu macarrão ao invés de enrolá-lo, quebrando os fios delicados que eu havia enrolado à mão naquela manhã. Então, como exatamente você está pagando um lugar como este com um salário de serviços alimentares? Heather perguntou sem rodeios. Este é um dos restaurantes mais caros da cidade. Senti todos os olhos se voltarem para mim. Gerencio minhas finanças cuidadosamente, respondi. Ah, por favor, Heather zombou. Um jantar aqui custa mais do que você provavelmente ganha em um dia. Quem você está namorando? Ele está pagando por isso? Não estou namorando ninguém, disse calmamente. Então como você pode possivelmente pagar este lugar? Ela insistiu. Você está endividada? Estourando cartões de crédito para manter as aparências? Heather, Ethan alertou novamente, parecendo desconfortável. Não, eu quero saber, ela insistiu.
Todos nós rearranjamos nossas agendas para este jantar que ela sugeriu em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Ou ela está sendo financeiramente irresponsável ou não está sendo honesta sobre sua situação. O quarto prato chegou, um peito de pato perfeitamente cozido com gastrique de cereja e farro. Chefe Miranda, que comandava a cozinha quando eu não estava na linha, havia executado impecavelmente. Este pato está mal passado, Bradley anunciou após uma mordida. Olhei para seu prato. O pato estava perfeitamente mal passado, exatamente como deveria estar. É para ser servido assim, expliquei. Mal passado é a temperatura ideal para peito de pato. Prefiro minha carne bem passada, ele declarou, sinalizando para uma garçonete. Quando Jéssica se aproximou, ele falou sem olhar para ela. Isto está cru. Leve de volta e cozinhe adequadamente. Vi o lampejo de irritação nos olhos da Jéssica, rapidamente mascarado pela cortesia profissional. Claro, senhor. Minhas desculpas. Quando ela pegou seu prato, captei seu olhar e dei um leve aceno. Ela saberia para pedir à cozinha para preparar um novo peito ao invés de arruinar o existente cozinhando demais. Realmente, Dara, minha mãe disse quando Jéssica saiu, você ainda não respondeu à pergunta da Heather. Como você está pagando este jantar? A tensão na mesa era palpável agora. Podia sentir o aperto familiar no peito, a mesma sensação que tive durante inúmeros jantares familiares crescendo, a sensação de estar encurralada, julgada e considerada inadequada antes mesmo de ter chance de falar. Mas eu não era mais aquela jovem insegura. Havia construído algo de que me orgulhava, algo que era inteiramente meu. Por um momento, considerei revelar tudo ali mesmo, observando suas expressões mudarem quando percebessem de quem era o restaurante em que estavam sentados, cuja comida haviam estado criticando tão descuidadamente. Antes que pudesse decidir, o pato bem passado do Bradley voltou, agora sem toda a ternura e complexidade que originalmente possuía. Muito melhor, ele declarou após uma mordida, embora eu pudesse ver da mesa ao lado que agora estava seco e duro. Meu pai sinalizou para a lista de vinhos novamente. Vamos pedir outra garrafa. Algo mais impressionante desta vez. Quando José se aproximou com a lista encadernada em couro, meu pai fez uma demonstração de examiná-la, finalmente apontando para uma das nossas opções mais caras. Um Bordeaux com preço acima de $800. Este deve ser adequado, ele declarou. Conheci aquela garrafa intimamente. Eu a havia selecionado durante uma viagem à França no ano passado, encontrando pessoalmente com o vinicultor. Era espetacular, mas completamente inadequada para o prato atual e os que viriam. Posso sugerir algo que pode harmonizar melhor com os pratos restantes? Aventurei. Meu pai me dispensou. Acho que conheço meus vinhos, Dara. José captou meu olhar, silenciosamente pedindo direção. Dei a ele um pequeno aceno. Deixe meu pai ter o que quer. Esta não era a batalha para lutar. Conforme a noite progrediu através do prato salgado final e na sobremesa, uma torta de limão desconstruída que era uma das minhas favoritas pessoais. As provocações continuaram. Cada prato encontrava alguma crítica, cada tentativa que fazia de contribuir para a conversa de alguma forma distorcida em evidência do meu fracasso. Quando o café foi servido, me senti emocionalmente drenada. O duplo fardo de suportar a condescendência da minha família enquanto os assistia criticar impensadamente o trabalho da minha vida estava se tornando insuportável. Então veio o momento que eu havia temido e antecipado. A conta. Marcos se aproximou com a pasta de couro preta contendo a conta, colocando-a discretamente no centro da mesa. Meu pai a alcançou imediatamente, reflexo do dever patriarcal, mas Bradley interceptou. Por favor, Richard, permita-me, ele disse, com a suavidade praticada de alguém que transformou até generosidade em movimento de poder. Considere meu presente para celebrar a ocasião. Meu pai fez o protesto simbólico esperado antes de aceitar. Observei Bradley abrir a pasta, sua expressão mudando de sorriso confiante para choque mal disfarçado quando registrou o total. Há algum problema? Meu pai perguntou, notando a mudança. Não, Bradley se recuperou rapidamente, apenas confirmando o cálculo. Sabia exatamente o que ele estava vendo. Um jantar para 7 com harmonizações de vinhos premium, pedidos especiais fora do cardápio e aquele Bordeaux de $800 custaria bem mais de $3.000. Não ultrajante para um restaurante do calibre do Maison, mas certamente uma declaração. Ele alcançou sua carteira, extraindo um cartão de crédito preto com lentidão deliberada, certificando-se de que todos notassem o nível exclusivo. Heather, talvez sentindo seu desconforto, escolheu aquele momento para voltar ao seu interrogatório anterior. Então, Dara, ela disse, sua voz pingando falsa doçura, você nunca explicou como está conseguindo contribuir para este jantar extravagante. Não gostaríamos que você se esticasse financeiramente por nossa conta. Todos os olhos se voltaram para mim novamente. Podia sentir a dinâmica familiar se afirmando. Heather a bem-sucedida, eu a decepção em dificuldades. Posso cobrir minha parte, disse simplesmente. Pode mesmo, ela insistiu, inclinando-se para a frente. Porque todos sabemos o que serviços alimentares pagam. Você pode mesmo pagar este lugar?
A mesa ficou em silêncio. A pergunta pairou no ar, tão deliberadamente insultante que até meus pais pareceram desconfortáveis. Ritter, minha mãe murmurou, talvez isso não seja. Não, eu quero saber, Ritter insistiu, olhos presos nos meus. Passamos a noite inteira fingindo que tudo está bem, que a escolha da Dara de jogar fora sua educação não a deixou lutando. Acho que merecemos honestidade. Senti um rubor quente subindo do peito para o rosto. 5 anos de distância, de construir minha própria vida e sucesso, e nada havia mudado. Eu ainda era a decepção da família, ainda sendo solicitada a justificar minha existência. Bradley, talvez sentindo uma oportunidade de reassegurar controle após o choque da conta, se juntou. Se você precisa de ajuda com sua parte, apenas diga. Não há vergonha nisso. Não preciso de ajuda, disse minha voz tensa. Então como exatamente você está pagando por isso? Ritter exigiu, porque uma refeição aqui custa mais do que você provavelmente ganha em uma semana. Abri minha boca para responder, para finalmente revelar tudo, quando Bradley subitamente franziu para a conta. Espere, há um erro aqui, ele anunciou. Eles apenas nos cobraram pelos vinhos, não pela comida. Ele sinalizou bruscamente para Marcos. Com licença, há um erro na nossa conta. Marcos se aproximou da nossa mesa com timing perfeito, como se estivesse esperando por este momento. Na realidade, ele provavelmente estava, minha equipe me conhecia bem o suficiente para estar assistindo este drama se desenrolar. Há algum problema, senhor? Ele perguntou. Sim, vocês apenas nos cobraram pelas bebidas, não pela refeição, Bradley disse, apontando para a conta. Marcos olhou para a conta, depois para mim, sua expressão questionando. Naquele momento tomei minha decisão. A farsa havia durado tempo suficiente. Dei a Marcos um leve aceno. Não há erro, senhor, Marcos disse suavemente. A porção do jantar foi cuidada. Por quem? Meu pai perguntou, franzindo a testa. Marcos se virou para mim, sua postura profissional dando lugar a um sorriso caloroso. Bem-vinda de volta, senhorita Dara. Sua mesa usual está pronta para sua reunião com os investidores. Gostaria que eu cuidasse da situação primeiro? O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. 6 pares de olhos se voltaram para mim em vários estágios de confusão e descrença. Obrigada, Marcos disse, minha voz firme apesar da adrenalina correndo por mim. Sim, por favor, feche a conta de bebidas do Sr. Harrington. O resto é por conta da casa, como sempre. Muito bem, senhorita Dara, ele respondeu, pegando a pasta do punho agora frouxo do Bradley. Chefe Miranda mencionou que gostaria da sua opinião sobre os novos itens do cardápio de primavera quando tiver um momento. Passarei na cozinha antes da minha reunião, assegurei a ele. Quando Marcos partiu, finalmente olhei diretamente para minha família. Suas expressões variavam de confusão a choque ao primeiro despertar da compreensão. O quê? O que está acontecendo? Minha mãe finalmente conseguiu dizer. Respirei fundo. O momento que havia temido e secretamente antecipado por 5 anos havia chegado. Bem-vindos ao Maison, disse simplesmente. Meu restaurante. O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Meu pai foi o primeiro a se recuperar, sua expressão mudando de confusão para cálculo. Seu restaurante, ele repetiu cuidadosamente. Você trabalha aqui? Não, pai, esclareci, sentindo uma calma estranha se instalar sobre mim. Eu possuo o Maison. Sou a chefe executiva e proprietária única. Isso é impossível, Ritter gaguejou. Este é um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Foi destaque em revistas importantes. Sim, concordei. Food and Wine no mês passado, bom apetite antes disso. O New York Times nos deu 4 estrelas na resenha do ano passado. Bradley estava me encarando como se eu tivesse começado a falar em línguas. Mas você disse que trabalhava com comida. Você foi vaga sobre tudo. Porque eu queria ver como vocês me tratariam se pensassem que eu estava lutando, expliquei. E vocês deixaram isso abundantemente claro esta noite. A mão da minha mãe voou para suas pérolas, seu gesto habitual quando socialmente desestabilizada. Querida, por que não nos contaria sobre esta conquista? A maneira como ela enfatizou conquista dizia volumes. Sucesso fazia minhas escolhas retroativamente aceitáveis de uma forma que paixão sozinha nunca poderia. Gostariam da história completa? Perguntei, olhando ao redor da mesa. Sem esperar resposta, continuei. Depois que saí há 5 anos, me mudei para a cidade com as poucas economias que tinha. Aluguei um quartinho num apartamento com 3 colegas de quarto no Queens. No primeiro ano, trabalhei 3 empregos. Prep cook numa bistrô das 5 horas às 12 horas. Cozinheira numa linha de restaurante do centro das 13 horas às 22 horas. E turnos de fim de semana numa padaria. Tomei um gole de água, notando suas expressões desconfortáveis. Dormia 4 horas por noite.
Tinha bolhas e queimaduras subindo e descendo meus braços. Estudei técnica obsessivamente nos meus raros momentos livres. Chefe Lauren, que inicialmente me encorajou a seguir artes culinárias, me tomou sob sua asa. Me tornei sua sous-chefe em 18 meses. Ethan estava me observando com o que parecia ser interesse genuíno. A Alison parecia impressionada. Meus pais pareciam congelados no estado de reavaliação. 2 anos e meio atrás, estava trabalhando num evento privado no restaurante do Lauren. Um convidado, James Warren da Warren Capital, provou meu prato especial e pediu para conhecer o chefe. Ficou surpreso em encontrar alguém tão jovem que havia criado o que chamou do prato mais inovador que provara em anos. Gesticulei ao nosso redor. James se tornou meu primeiro investidor. Encontramos este espaço, que era uma boate fracassada na época. Desenvolvi o conceito, projetei o cardápio, contratei a equipe, supervisionei cada detalhe desde as luminárias até a louça personalizada. Mas o custo, meu pai disse, sua mente ainda aparentemente presa nas finanças. Um restaurante deste calibre nesta localização deve ter exigido milhões. 3,4 milhões para o investimento inicial, confirmei. James trouxe 2 outros investidores. Abrimos para aclamação imediata, parcialmente devido ao endosso do Lauren e conexões da indústria. 6 meses depois, éramos lucrativos. 3 meses depois disso, usei o sucesso do restaurante para garantir um empréstimo e comprar meus investidores. Sou proprietária única há mais de 1 ano. É por isso que você sugeriu nos encontrarmos aqui. Ritter percebeu, sua voz pequena. Na verdade não, corrigi. A Alison escolheu este restaurante. Não é mesmo, Alison? Todos os olhos se voltaram para a esposa do Ethan, que corou profundamente. Eu não tinha ideia, Dara. O concierge da firma do Ethan recomendou como o restaurante novo mais impressionante da cidade. Juro que não sabia que era seu. Claro que não sabia, assegurei. Ninguém na família sabia. Isso foi deliberado da minha parte. Mas por que manter em segredo? Minha mãe insistiu. Somos sua família. Teríamos ficado orgulhosos. Não pude evitar a risada seca que escapou. Teriam? A mesma família que chamou cozinhar de trabalho de servente. Que me cortou completamente quando escolhi a escola de culinária. Que há poucos minutos faziam comentários sarcásticos sobre minhas escolhas de vida. Meu pai pigarreou. Agora, Dara, isso é injusto. Estávamos preocupados com sua estabilidade, seu futuro. Se soubéssemos que você tinha este tipo de perspicácia para negócios. Esse é exatamente meu ponto, interrompi. Vocês não podiam respeitar minha paixão sozinha. Só tem valor para vocês agora que vem com sucesso e status. Naquele momento, chefe Miranda se aproximou da nossa mesa. Em seu branco nítido com Miranda Torres, chefe de cozinha bordado no peito, ela fazia uma figura impressionante. Desculpe interromper, Dara, ela disse, mas o grupo Matsuiza chegou para sua degustação, e Seva quer confirmar sua entrevista para o recurso da próxima semana. Além disso, sua editora ligou sobre o design da capa do livro de receitas. Acenei. Obrigada, Miranda. Por favor, diga que estarei lá em breve. Quando Miranda partiu, registrei o crescente espanto nos rostos da minha família. Livro de receitas. Ritter ecoou. Saindo neste outono pela NOP, confirmei. 120 receitas com histórias pessoais. Dara, minha mãe começou, sua voz assumindo o tom coachante que usava quando tentava gerenciar uma situação social. Isso é tudo tão impressionante. Por que não nos contou antes? Poderíamos ter ajudado, apoiado você. Do jeito que me apoiaram quando mais precisei? Perguntei calmamente. Me cortando completamente? Pensamos que era uma fase, meu pai protestou. Como íamos saber que você tinha este nível de espírito empreendedor? Claramente herdou meu senso para negócios. Senti um lampejo de raiva pela tentativa dele de reivindicar crédito pelo meu sucesso. Construí isso sozinha, disse firmemente. Sem suas conexões, seu dinheiro ou seu apoio. Bradley, que havia estado suspeitosamente quieto, subitamente se animou. Um contrato de livro de receitas? Deve vir com um adiantamento substancial. E este lugar, ele gesticulou ao redor apreciativamente, suas críticas anteriores esquecidas. Deve gerar receita significativa. Você tem planos para expansão? Talvez um grupo de restaurantes? Tenho alguns contatos em investimento hoteleiro que poderiam estar interessados. Não pude evitar rir da transparência da sua guinada da condescendência para a oportunidade de networking. Estou indo bem com meus conselheiros atuais, mas obrigada, disse. Ritter lhe lançou um olhar de irritação antes de se voltar de volta para mim. Então todo este tempo, enquanto pensei que você estava lutando, você estava na verdade tendo sucesso construindo tudo isso. Sim, disse simplesmente. E esta noite, ela continuou, sua voz endurecendo. Você nos deixou sentar aqui criticando sua comida, sua lista de vinhos, o tamanho das porções. Tudo sabendo que era seu. Queria ver como vocês me tratariam se pensassem que eu ainda era o fracasso da família, expliquei. E agora sei. Isso parece manipulativo, ela retrucou, mas pude ver a vergonha por trás de sua raiva. Mais manipulativo do que perguntar como eu poderia pagar comer aqui.
Então sugerir que devo estar endividada ou namorando alguém rico para pagar uma refeição nesta mesa? Retruquei. Você não estava preocupada comigo, Ritter. Estava aproveitando o que pensou ser sua superioridade. O restaurante havia gradualmente se esvaziado enquanto conversávamos, o serviço noturno terminando. José se aproximou com uma garrafa. Seu conhaque reserva especial, senhorita Dara, ele disse, para sua reunião com investidores. E chefe Miranda diz que a cozinha está pronta quando você estiver. Obrigada, José, respondi. Por favor, diga a Miranda que estarei lá em 10 minutos. Quando ele saiu, me virei de volta para minha família atordoada. Tenho um negócio para acomodar, disse, levantando-me do meu assento. Obrigada por virem esta noite. Dara, espere, minha mãe disse rapidamente. Não vá embora assim. Deveríamos celebrar seu sucesso. Talvez pudéssemos todos almoçar neste fim de semana. Nos atualizar adequadamente. Olhei para ela, vendo pela primeira vez não a figura intimidante da minha infância, mas simplesmente uma mulher tentando salvar seu orgulho e posição. Vou pensar sobre isso, disse. Mas agora tenho investidores esperando e uma cozinha para supervisionar. Quando me virei para sair, Ethan se levantou. Dara, ele disse, sua voz mais baixa que os outros. Para o que vale, isso é incrível. O que você construiu aqui é notável. Sinto muito por não ter te apoiado antes. De todas as reações, a dele pareceu mais genuína. Dei a ele um pequeno aceno de reconhecimento antes de me afastar da mesa onde havia acabado de mudar a dinâmica da minha família para sempre. Mal havia dado 10 passos quando ouvi o clique de saltos atrás de mim. Virando, encontrei minha mãe correndo para me alcançar, sua fachada perfeitamente composta começando a rachar. Dara, por favor, ela disse, baixando a voz. Você não pode apenas soltar esta revelação e ir embora. Precisamos conversar sobre isso. Olhei para a sala de jantar privada onde meus investidores reais, um grupo discutindo o financiamento do meu segundo conceito de restaurante, estavam esperando. Tenho uma reunião, mãe. A Dee, ela insistiu. Isso é família. Família não tem sido prioridade para você em 5 anos, respondi, mantendo minha voz firme. Meus compromissos de negócios não se tornam subitamente opcionais porque você finalmente decidiu que minha carreira é digna da sua atenção. O resto da família havia seguido, criando um agrupamento desajeitado perto da área do bar. Meu pai parecia distintamente desconfortável, acostumado a não estar no controle de uma situação. A expressão da Ritter oscilava entre ressentimento e algo que poderia ter sido respeito. Talvez pudéssemos continuar esta conversa amanhã, meu pai sugeriu em seu tom de solução de problemas empresariais. Jantar na nossa casa? Temos muito para discutir, incluindo como poderíamos ajudar você a expandir. Minha firma especializa em... Bradley acrescentou ansiosamente. Não preciso da ajuda de vocês, interrompi firmemente. Não construí este lugar para finalmente ganhar sua aprovação. Construí porque isso é o que amo, no que sou boa. O fato de ser bem-sucedido não torna minha paixão subitamente mais válida do que era 5 anos atrás. Ninguém está dizendo isso, querida, minha mãe recuou. Estamos simplesmente orgulhosos do que você conquistou. Vocês estão orgulhosos, mãe? Ou aliviados que minhas escolhas não os envergonhem mais socialmente? Seu estremecimento me disse que havia acertado perto de casa. Isso é injusto, meu pai interveio. Sempre quisemos o melhor para você. Não, corrigi. Vocês queriam o que se alinhava com sua visão para mim. Há uma diferença. Miranda apareceu ao meu lado, sua presença um apoio bem-vindo. O grupo Averford está perguntando se você se juntará a eles em breve, ela disse calmamente. 5 minutos, prometi a ela. Quando Miranda acenou e se afastou, me virei de volta para minha família. Preciso ir. Dara Ritter deu um passo à frente, sua voz perdendo sua borda usual afiada. Devo a você um pedido de desculpas. As coisas que disse esta noite foram cruéis. Foram honestas, respondi. Esse é o lado positivo desta noite. Consegui ver exatamente como todos vocês me veem quando pensam que estou lutando. Isso não é justo, Ethan disse, juntando-se à conversa. As pessoas fazem julgamentos baseados na informação que têm. Não sabíamos. Vocês não sabiam que eu era bem-sucedida, esclareci, mas sabiam que eu estava seguindo algo que amava. Isso deveria ter sido suficiente para minha família mostrar respeito básico. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Você está certa, meu pai finalmente disse, me surpreendendo. Deveríamos ter apoiado sua paixão independentemente do resultado. Vindo dele, esta admissão era significativa. Richard Mitchell não reconhecia erros facilmente. Para onde vamos a partir daqui? Minha mãe perguntou, incerteza genuína em sua voz, outra raridade. Respirei fundo considerando a pergunta. Apesar de tudo, essas pessoas eram minha família. A dor que causaram era real, mas também era nossa história compartilhada. Distanciamento completo nunca havia sido meu objetivo. Apenas distância suficiente para construir minha própria vida sem seu julgamento nublando minhas decisões. Não sei ainda, respondi honestamente. Mas esta noite deixou uma coisa clara: se vamos ter qualquer relacionamento daqui para frente, precisa ser em termos diferentes.
Não sou o fracasso da família buscando redenção. Sou uma chefe e empresária bem-sucedida que merece o mesmo respeito que vocês dariam a qualquer outro profissional. Claro, meu pai concordou rapidamente. E isso significa não mais comentários sobre minhas escolhas de vida, não mais conselhos de carreira não solicitados. E absolutamente nenhuma tentativa de fazer networking através do meu restaurante, acrescentei, com um olhar direto para Bradley, que teve a graça de parecer envergonhado. Sobre o casamento da Heather, minha mãe começou hesitantemente. O que sobre ele? Perguntei. Ainda gostaríamos que você estivesse lá, Heather disse, sua voz suavizando. Como minha irmã. Não como. Seja lá o que pensávamos que você era antes desta noite. Olhei para ela tentando ver além dos anos de competição e julgamento. Apesar de tudo, havia bons momentos também, segredos compartilhados quando crianças, apoiando uma a outra através dos primeiros desgostos amorosos. Piadas internas que ninguém mais entendia. Estarei lá, prometi. Então, após um momento de consideração, acrescentei, e se quiserem, poderia organizar um jantar para o grupo do casamento aqui no Maison, como meu presente. Os olhos da Heather se arregalaram. Você faria isso? Depois de como te tratamos? Você ainda é minha irmã, disse simplesmente. Mas para ficar claro, isso não é eu buscando sua aprovação. É eu oferecendo algo de que me orgulho nos meus próprios termos. Entendo. Ela disse calmamente. E ficaria honrada. Um sorriso genuíno, o primeiro da noite, passou entre nós. Agora, realmente preciso ir, disse, gesticulando para a sala de jantar privada. Meu negócio vem primeiro. Nem sempre, corrigi. Mas esta noite sim. Enquanto juntavam suas coisas para sair, acrescentei. Estou livre para almoçar no domingo. Não no clube de vocês, porém. Há um lugarzinho no East Village que acho que deveriam experimentar. Estaremos lá, minha mãe prometeu, parecendo aliviada com esta pequena abertura. Observei-os saírem do restaurante, suas perspectivas irrevogavelmente mudadas. Quando a porta se fechou atrás deles, soltei um longo suspiro, sentindo-me estranhamente mais leve. Miranda se aproximou novamente. Tudo bem? Chegando lá, respondi. Família é complicado. Me conte sobre isso, ela riu. Minha mãe ainda me apresenta como minha filha que trabalha num restaurante, como se eu fosse uma garçonete adolescente no Dennis. Sorri, grata por sua compreensão. Vamos falar sobre cardápio de primavera. Tenho algumas ideias novas que estou empolgada para compartilhar. Enquanto caminhávamos em direção à cozinha, meu santuário, minha conquista, meu verdadeiro lar, percebi que a revelação mais importante da noite não foi mostrar à minha família o que eu havia construído. Foi reconhecê-lo completamente eu mesma. Havia criado este sucesso nos meus próprios termos, independentemente de sua aprovação. E esse conhecimento valia mais que qualquer validação que poderiam oferecer. 2 semanas passaram como um turbilhão. Planejamento de cardápio de primavera, reuniões com minha editora sobre o layout do livro de receitas, e discussões preliminares sobre um potencial segundo local me mantiveram gratamente ocupada. Mas pensamentos daquele jantar familiar permaneceram, surgindo em momentos quietos, exigindo reflexão. O almoço de domingo havia corrido surpreendentemente bem. Levei minha família ao Almas, uma joia escondida comandada por um ex-colega dos meus primeiros dias trabalhando na linha. Meus pais ficaram visivelmente desconfortáveis no início com as cadeiras desiguais e paredes decoradas com grafite, mas a comida, despretensiosa porém magistralmente executada, os conquistou. Nunca soube que ovos simples poderiam ter esse sabor, meu pai havia admitido, limpando o último do seu shakshuka com pão de fermento caseiro. Pequenos passos. Não uma transformação completa, mas uma abertura. Agora, sentada na minha mesa usual após o fechamento, observei a equipe completar suas tarefas finais. Jéssica estava contando caixa enquanto cantarolava baixinho. Marcos e José estavam discutindo harmonizações de vinho para o evento privado de amanhã. Miranda havia saído 1 hora atrás depois que finalizamos as revisões do cardápio de primavera. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Heather. Pesadelo do planejamento do casamento. Florista acabou de dobrar o orçamento. Alguma chance de estar livre para um café amanhã? Poderia usar conversa direta de alguém que não vai apenas me dizer o que quer ouvir. Sorri levemente com este pedido inesperado pela minha opinião. Outro pequeno passo. Respondi confirmando horário e local. O relacionamento com minha família estava evoluindo para algo que não poderia ter previsto. Não o abraço incondicional que uma vez poderia ter desejado, mas algo potencialmente mais valioso, um respeito medido entre adultos com valores e caminhos diferentes. Minha mãe havia ligado 3 vezes nas últimas 2 semanas, sua formalidade usual suavizando em perguntas genuínas sobre meu trabalho. Meu pai havia enviado um artigo sobre chefes mulheres quebrando barreiras na indústria, um reconhecimento silencioso de que estava tentando entender meu mundo. Até Ethan havia entrado em contato, perguntando se poderia trazer seus filhos para ver a cozinha algum dia. Quero que saibam que tem opções, ele havia dito. Que sucesso não precisa ser igual para todos. Esses eram começos frágeis, não a reconciliação dramática de filme de Hollywood.
Cura real, estava aprendendo, acontece em momentos quietos e pequenos gestos, na reescrita gradual de padrões antigos. A mudança mais significativa, porém, não foi na percepção da minha família sobre mim, mas em como finalmente parei de medir meu valor através dos olhos deles. A validação que uma vez busquei desesperadamente deles agora parecia estranhamente desnecessária. Esta realização havia se espalhado por outras áreas da minha vida também. Lancei um programa de mentoria para jovens chefes de origens desfavorecidas, oferecendo a orientação e oportunidade que uma vez lutei tanto para encontrar. Todo sábado de manhã, a cozinha do Maison se transformava numa sala de aula para 8 aspirantes a artistas culinários que me lembravam de mim mais jovem, apaixonados, determinados, precisando apenas de alguém que acreditasse em seu potencial. Uma delas, Zoe, havia mostrado tanta promessa que oferecia uma aprendizagem. Observar sua confiança crescer com cada nova habilidade dominada trouxe uma satisfação diferente de qualquer reconhecimento profissional que havia recebido. Chefe, a voz da Jéssica me tirou dos pensamentos. Estamos prontos para fechar. Precisa de mais alguma coisa antes de irmos? Não, obrigada, sorri. Vocês fizeram um trabalho incrível esta noite. Enquanto a equipe saía, chamando suas despedidas, permaneci na minha mesa, caderno aberto numa página em branco. Estava tentando articular a introdução do meu livro de receitas, lutando para encontrar palavras que capturassem minha jornada. No silêncio do restaurante vazio, finalmente comecei a escrever. Comida sempre foi minha linguagem mais verdadeira. Quando palavras falhavam, eu falava através de sabores. Quando caminhos pareciam incertos, seguia meu paladar. Os pratos neste livro são mais que receitas, são capítulos de uma vida vivida em busca da autenticidade ao invés da aprovação. 5 anos atrás, estava numa encruzilhada entre expectativa e paixão. Escolher a última me custou caro no início, mas finalmente levou ao banquete mais rico que poderia ter imaginado. Não meramente em sucesso profissional, mas na descoberta de que verdadeira riqueza não é medida por validação externa ou conquista material, mas pela coragem de honrar sua própria voz, mesmo quando sussurra contra os gritos da dúvida. Baixei minha caneta, as palavras finalmente fluindo livremente. Amanhã traria novos desafios, uma negociação difícil com fornecedor, o drama do planejamento do casamento da Ritter, finalizar a introdução do livro de receitas. Mas esta noite, neste momento de reflexão silenciosa, senti uma sensação profunda de paz. A jornada não havia sido fácil. Houve noites de exaustão tão completa que adormeci em cantos da cozinha durante pausas raras. Queimaduras e cortes que deixaram cicatrizes ainda visíveis nas minhas mãos. Momentos de dúvida tão intensos que questionei tudo. Mas perseverei, não porque precisava provar meu valor aos outros, mas porque não conseguia imaginar viver de outra forma. Em escolher autenticidade sobre aprovação, encontrei algo mais valioso que sucesso ou validação familiar. Encontrei a mim mesma.